Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os fatos. Uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Eduardo Araújo. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Você internauta, você que está aí com seu radinho de pilha, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Analisando os Fatos, programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E hoje vamos falar de Allan Kardec. Ué, mas não é temas da atualidade? Kardec é um tema da atualidade, sim. Que bom, e cada vez mais a gente espera que Allan Kardec, a doutrina espírita, seja falada, seja conhecida. E tem uma série que está sendo lançada, Em Busca de Kardec, que documenta cartas inéditas, lá em São Paulo, do fundador do Espiritismo. Então, que série é essa que está aí na televisão, que está na TV por assinatura Prime Box Brasil? Então, está dando entrevista, está falando de Kardec, isso é bom. Desperta a curiosidade, faz com que as pessoas procurem conhecer, saber quem é Allan Kardec, o que ele dizia. Então, aproveitando aí que neste momento está se falando muito em Allan Kardec, eu consegui o milagre, trazer ele de volta em tempo recorde. Rafael Siqueira voltou, seja bem-vindo, meu amigo. Eu pensei assim, para falar de Kardec tem que ser o Rafael, e ele conseguiu esse milagre, seja bem-vindo. Muito bom dia, meu caro amigo Eduardo Araújo. Bom dia, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É uma alegria estar aqui com vocês de volta. Eu saúdo a todos que nos ouvem nesse instante pelo radinho de pilha, pelo Facebook, pelo YouTube e... Da última vez, sabe, Eduardo, eu li todos os comentários pelo Facebook, pelo YouTube, respondi a todo mundo que fez conteúdos de pergunta e uma das pessoas perguntou assim, por que vocês não estavam usando a máscara? E eu já logo de início, eu trouxe a minha, gente. A minha tá aqui também, a minha tá aqui também. Eu quero só que vocês observem que nós temos um painel aqui separando eu e o Eduardo e a pessoa que está processando está numa outra sala, porque a Rádio da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, que atinge a muitos corações, é sobretudo socialmente responsável. E nós estamos aqui para falar de Jesus, para falar de Kardec, também com a responsabilidade que a ciência nos pede nos dias de hoje. E tem outra coisa, só entramos aqui depois de medir a temperatura. Exatamente. Então eu já chego aqui rezando para não estar com febre. Eu também. Graças a Deus. Passamos o nosso álcool na mão. Isso. E hoje estamos aqui para falar do mestre Allan Kardec. Sabe, Eduardo, posso dizer assim, 3 grandes mestres. O primeiro é Jesus de Nazaré, o nosso mestre por excelência. O segundo é Francisco de Assis, aquele que nos fala da pobreza, da obediência e da castidade. E o terceiro, Allan Kardec, que nos legou a doutrina espírita, que é um pórtico de luz para os dias tumultuados do presente. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Então você que está aí nos acompanhando, nós sabemos que a Rádio Rio de Janeiro, é claro que a grande base de pessoas que acompanham a rádio são de espíritas. Exatamente. Mas tem muita gente, não é pouca não, que nos acompanham, que são católicos, que são evangélicos, alguns que são até ateus. Isso. Ou outros que são curiosos, não tem nenhuma religião definida, creem em Deus, mas de vez em quando dá uma olhadinha. E eu acho que hoje, se alguém conseguiu ver as nossas chamadas e de alguma forma soube que iria falar de Allan Kardec, a pessoa fala assim, mas quem é Allan Kardec, afinal de contas? Tem muita gente que não tem a menor noção de quem foi e de quem é, o que representa Allan Kardec para a doutrina espírita. Tem gente que diz que ele é o criador do espiritismo, né? Eu sou kardecista, a pessoa nem fala que é espírita, fala que é kardecista. Então, mas afinal de contas, tem espiritismo, tem kardecismo? Eu tô tranquilo hoje, quem vai explicar tudo é o Rafael, tô aqui de boa. E aí eu vou ler um trechinho da matéria que tá aqui no portal SEGS, também tá na Isto É, Folha de Pernambuco, enfim, tem vários portais da internet repercutindo essa série, né? Série Em Busca de Kardec. É uma série investigativa que revisa, né, a pesquisa histórica sobre o espiritismo. Segundo aqui a matéria, a terceira maior religião do Brasil, segundo o censo demográfico do IBGE, e com roteiro assinado pela pesquisadora Dora Encontre, a obra também documenta a existência de cartas inéditas. E daqui a pouco o Rafael fala sobre isso.
abrigadas em São Paulo, escritas por Allan Kardec, o fundador da doutrina no século XIX. O audiovisual, com 8 episódios, é exibido nas quartas-feiras, às 22 horas, pelo canal de TV por assinatura, Prime Box Brasil, com reprises semanais. Em Busca de Kardec é estruturado no interesse do cineasta francês Karim Akadiri Soumalia. Eu não sou bom como o Rafael para falar esses nomes, mas a gente tenta dar um jeitinho. Pela doutrina espírita. Fato que o aproxima da alma de sua filha falecida na adolescência. O luto desse pai é semelhante ao enfrentado pelo poeta Victor Hugo, que se interessou pelas mesas girantes no século XIX. E a questão das mesas girantes tem um papel importante aí na história do espiritismo, que o Rafael também vai trazer para vocês. Após a morte da primogênita Leopoldine. Na Europa, o Karim visita o local na Suíça, onde Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o nome, né, verdadeiro aí de Allan Kardec é um pseudônimo, persona de Allan Kardec, estudou com o pedagogista Pestalozzi. O Karim também visita o túmulo do ilustre conterrâneo no cemitério parisiense, lá em Paris. Em território brasileiro, o Karim se depara com um acervo nunca antes revelado de Allan Kardec. Será que foi nunca antes revelado? Não sei. Pois é. Vamos ver aqui. Nós vamos conversar sobre isso. Fiquem todos aí. Ele vai explicar tudo. Ele não dorme há uma semana pesquisando isso. Vamos lá. As cartas que estão sendo traduzidas para o português e digitalizadas lançará luzes sobre os primórdios do espiritismo. Algumas correspondências obtidas pela Dora Encontre descrevem uma suposta filha adotiva de Allan Kardec, que também teria morrido na época, né? Então é uma outra questão aí. Será que ele tinha uma filha adotiva? Será que não tinha? O pesquisador paulista, o Silvio Canuto de Abreu, recebeu esses manuscritos antes da Segunda Guerra Mundial, salvando-os dos nazistas que invadiram Paris. Os materiais estão sob a tutela da Fundação Espírita André Luiz. Então essa é a matéria. As pessoas estão aí, algumas já conseguindo assistir a essa série Em Busca de Kardec, que de qualquer forma é muito bom, porque está falando de Allan Kardec, está despertando curiosidade, mas precisamos entender dentro da nossa doutrina quem foi Allan Kardec. Então, primeiramente, Rafael, falar um pouquinho sobre essa matéria, sobre essa série, algumas questões que estão sendo colocadas nessa série, e depois você começa aí para a gente aprofundar juntos de quem é Allan Kardec e sua importância na história do espiritismo. Meus caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu hoje quero falar sobre Kardec, mas sobretudo conversar com cada um de vocês. Eu inicio agradecendo a 2 grandes amigos, a Larissa Chaves, que é do canal Inspiration, ela fala em francês, eu prefiro falar em português, Inspiração, que me ajudou com os estudos que eu fiz para estar aqui hoje, e o nosso Tiago Barbosa, lá do grupo Leon Denis, que estruturou, organizou o último livro da nossa Sociedade Espírita Fraternidade, Somos Pequenos Deuses na Terra. E o Rafael vai trabalhar para brevemente eles estarem aqui sentadinhos, não é, Rafael? Se Deus quiser, esses 2 grandes amigos vão presentear vocês futuramente estando aqui. Então, falando sobre a matéria, eu quero primeiro discorrer um pouco sobre Allan Kardec. Quem é Allan Kardec? Quem é o homem por trás desse nome que todos nós conhecemos como o insigne codificador do Espiritismo? E eu quero dizer de onde eu tirei as informações, porque senão fica opinião pessoal do Rafael. Eu basicamente tirei desses 3 livros. Allan Kardec, o educador e o codificador, de Zeus Vantuil, que é filho de Antônio Vantuil, que foi presidente da nossa FEB, Federação Espírita Brasileira, e Francisco Thyssen, que também foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Obras póstumas, que é um livro de 1890, Kardec já tinha desencarnado, mas amigos dele foram até o seu apartamento, recolheram textos que ele havia escrito e publicaram para que nós conhecêssemos muitos detalhes da sua vida pessoal. Inclusive, na primeira parte da obra, encontra-se uma biografia minudenciada de Allan Kardec, e esse livro aqui, de quem sequer era espírita, Kardec, do jornalista Marcel Souto Maior, que inclusive serviu de base para o filme que nós temos hoje, chamado Kardec. Quem não assistiu, assista, o filme é muito bom, vale a pena.
Hippolyte Léon Denisard Rivaio, porque quem não sabe, esse é o nome do registro civil dele, nasceu em 3 de outubro de 1804, na cidade francesa de Lyon. Mas em Lyon ele morou muito pouco tempo. Era filho de Jean-Louis Duhamel. E por que eu estou pronunciando esse nome? Porque a filha adotiva dele, ou a aluna dele, as cartas dão a entender que se tratava de uma filha, alguém que esteve sob a responsabilidade dele e de sua esposa. Chamava-se Louise. E provavelmente esse nome foi dado em homenagem à mãe dele, Jean-Louis Duhamel. E o pai dele chamava-se Jean-Baptiste Antoine Rivaio. Era uma família católica muito interessada pela educação de seu filho, tanto que já em 1814 manda o menino para o melhor educandário europeu da época, que é o educandário de Yverdun, no cantão alemão da Suíça, para estudar com o mestre Johann Henri Pestalozzi. Se tiver alguém que conheça francês nos ouvindo neste momento, podem me corrigir, mandem para mim uma mensagem depois. Rafael, você não pronunciou bem o francês, porque eu sou estudante de inglês. No francês eu fiquei escutando, sabe, naquele aplicativo do Google, para tentar pronunciar direito aqui agora. Eu ainda estou tentando pronunciar bem o português, então está bem melhor do que eu. E se queremos conhecer Kardec, precisamos conhecer João Henrique Pestalozzi. Assim fica melhor. Sim. Porque se hoje ouvimos falar no construtivismo, Pestalozzi foi um protótipo do construtivismo. Porque ao invés de ficar dentro da sala de aula, escrevendo no quadro a giz e cobrando com avaliações, com notas, com reprovações, ele preferia levar os alunos para o campo, para mostrar ciência através dos raios, dos trovões. Ao invés de ficar 2 e 2 dá quanto? Dá 4. Ele pegava pedras no chão e começava 1 pedra, 2 pedras, com mais 1 pedra dá 3 pedras, para que a criança pudesse do educere, tirar de dentro, formar o ser humano que ele era. Educação para Pestalozzi é isso, um processo heurístico de cada um tirar de dentro de si, através de construção pessoal, o processo educacional. Que pena que a gente não tenha, né, aproveitado mais um pouco dessa inspiração em Pestalozzi para a nossa educação. Exatamente. E Pestalozzi tinha uma forma muito peculiar de educar as crianças, que era o seguinte: quando ele ia falar com uma criança, ele se ajoelhava, Eduardo, para que as crianças não olhassem o professor como, me perdoem a brincadeira, o abominável homem das neves, alguém que deveria ser temido, mas um amigo. Ele cunhou que o professor deveria ser um amigo, porque quando tem alguém que eu temo, eu vou aprender por medo, eu não vou aprender por assimilação. E uma frase Kardec tomou do seu mestre Pestalozzi, que é a seguinte: amor e sabedoria sob a regência perpétua do bom senso. Nascia ali o bom senso do menino Hippolyte Léon Denisard Rivaio, tanto que pouco tempo depois ele torna-se monitor no Castelo de Verdun, passando sob os auspícios do seu mestre a igualmente dar aulas. Ele, de Verdun, na Suíça, ele vai para Paris em 1822. E foi uma vida, eu vou usar uma palavra da atualidade, uma vida meteórica, porque já em 1823 ele já dava aulas em Paris. E em 1824, se nasceu em 1804, vamos fazendo as contas comigo. Com 20 anos ele já edita o seu primeiro livro, um livro espírita, não, meus amigos, um livro sobre aritmética. Curso prático e aritmético, curso sobre matemática conforme os costumes da época. Ele dedicou a sua vida à educação, a falar para alunos, muitos deles que não podiam pagar. Em 1826, ele resolveu realizar um sonho, porque à semelhança da educação que ele recebeu em Yverdun, na Suíça, ele abriu um instituto de educação em Paris, na rua de Sèvres, 35, onde ele ministrava, vocês têm ideia de quantas matérias? Sabe quantas, Eduardo? Química, física, aritmética, anatomia comparada, astronomia e francês. Imagine uma pessoa nos dias de hoje que conheça todas essas matérias. Bom, eu, nos meus tempos de escola, tinha dificuldade em matemática. Porque ou a gente é bom em matemática, ou é bom em português, ou é bom em humanas, em ciências. Kardec era bom em tudo. Vocês sabem quantas línguas o codificador do Espiritismo falava?
Bom, se eu esquecer de alguma, eu busco no livro e falo ainda hoje para vocês. Porque ele falava francês, alemão, italiano, espanhol, inglês e holandês. E hoje nós estamos capengando para falar o português. E por que eu estou dando todas essas informações? Para que nós possamos conhecer o homem por trás do epíteto Allan Kardec. Porque ele não foi apenas o codificador do espiritismo, ele foi, e aqui eu faço uma metáfora, o vaso escolhido pela espiritualidade, alguém que dedicou a sua vida para que hoje nós tivéssemos a doutrina espírita. E é interessante lembrar, Rafael, que Allan Kardec vai conhecer os fenômenos ditos espíritas já com 50 anos de idade. Vamos chegar lá. Em 1828, ele faz uma coisa interessantíssima. Ele propõe um plano para reformular o ensino básico francês. Vocês têm ideia do que seja isso? Ele chega para o governo e fala assim: nós precisamos de um ensino laico. Um ensino que não seja dado pela igreja, porque a igreja vai ensinar conforme os postulados religiosos. Nós precisamos ensinar as crianças colocando ela no centro da educação. Precisamos trazer culturas novas, matérias novas e olhar para a criança como um ser humano que vai se formar. E o curioso é que o governo francês aceita. Em 1831 ele ganha um prêmio notável da Academia Real de Arras, com o título de uma obra que ele também publicou: Qual o melhor instituto de educação para os tempos daquela época. Mas em 1832 eu prometo não me aprofundar demais em assuntos históricos, porque senão a pessoa vai desligar o radinho. E a proposta não é essa. Ele realiza algo que talvez seja o sonho de muitos de nós. Pelo menos na minha época era casar-se. E casou com aquela que foi a grande companheira dos seus dias, Dona Amélie Gabrielle Boudet. Quando eu falo esse nome, eu fico encantado, porque minha esposa chama Gabriele. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então eu tenho algo a ver com Kardec, não a intelectualidade nem a parte moral, mas minha esposa tem o mesmo nome da esposa de Kardec. E por que eu ressalto a personalidade de Dona Amélie Gabrielle Boudet? Porque sem ela, auxiliando, sendo sustentáculo, sendo alguém que o ajudasse no momento das críticas, nos momentos em que ele deixou de ser uma referência educacional para ser aquele que se envolvia, segundo os homens que o aplaudiam, com coisas de bruxaria, com coisas de fanatismo religioso, ela estava lá. Nós vamos em frente. Bom, eu gostaria de falar muito mais sobre o educador Allan Kardec, que escreveu muitas obras, que foi um homem nobre para a educação do seu tempo, contribuindo para os métodos educacionais, chegou a escrever uma gramática sobre os verbos irregulares franceses. Vocês acham que o pretérito mais que perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito são difíceis? Os verbos irregulares franceses são ainda mais difíceis, e Kardec escreveu uma gramática sobre eles. E quando ele veio se envolver com o espiritismo? 1854, 50 anos de idade. E o que isso traz de lição pra gente? Que tudo tem o seu tempo para que possa acontecer. Quando somos muito jovens, nós somos um tanto quanto afoitos. Achamos que estamos preparados para fazer isso ou aquilo. Isso é vaidade nossa, é ou não é, Eduardo? Certamente. Quando eu saí da faculdade de Direito, eu tinha 22 anos, eu me achava o melhor advogado. Hoje eu tenho certeza de que sei de que nada sei e que preciso aprender cada vez mais. Com 50 anos, quando ele já estava maduro, quando ele já estava começando a chegar naquela melhor idade, e aqui eu mando um alô para todos da melhor idade que agora nos ouvem, ele recebe um convite de um grande amigo chamado Fortier. Porque na França, mesas começam a girar. Mesas começam a responder. E eram perguntas assim: será que eu vou casar? Será que os meus negócios vão dar certo? Bom, ele num primeiro momento, como era um cético não, era alguém racional, era alguém que utilizava-se de um bom senso, deixou passar um tempo. Mas um grande amigo dele no ano seguinte, o senhor Carlotti: nós precisamos ir na Rue de Range Batelier, na casa da senhora Pleine Maison, para verificar. E ele foi. E as mesas subiram, e as mesas giraram, e as mesas deram respostas. E vocês acham que ele acreditou num primeiro momento? Só acredito se me provarem que uma mesa tenha cérebro para pensar ou nervos para estalar.
Não acreditou, mas começou a investigar, porque partia do pressuposto científico, experimental, racional, que só existe efeito com causa. E percebeu que atrás daquele efeito havia uma causa. E aí eu vou te interromper, porque essa parte é fundamental para quem está nos acompanhando, Rafael, porque mostra que no primeiro contato de Allan Kardec com o fenômeno, ele sim teve uma posição de cuidado e até de um certo ceticismo, porque como pode uma mesa responder pergunta? Isso não tinha o menor sentido. E ele até questiona assim, não, tudo bem, a mesa gira, os corpos celestes giram, pode haver um efeito magnético. Até aí era uma explicação material que ele poderia aceitar. Agora, aceitar que você fizesse uma pergunta e uma mesa, através de estalos, respondesse sim, um estalo, não 2 estalos, aí já era algo que ia além do que ele entendia como racional. Isso serve para quê? Serve para mostrar que Allan Kardec não foi o criador do nada, como se diz assim, ele criou essa história de espiritismo aí. Ele, como um sábio, como um homem de ciência, ele sequer aceita quando o primeiro amigo fala sobre o assunto. Que isso fique muito registrado, isso é muito importante, até para que as pessoas entendam o desenvolvimento do trabalho dele à frente dos fenômenos que ele estava começando a pesquisar. Legal. Eu vou aproveitar a deixa do Eduardo para logo entrar nesse assunto e depois a gente volta para a biografia, porque senão a gente pode perder. Meus amigos, nós somos kardecistas? O que diz a questão 625 do Livro dos Espíritos? Qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo para nos ser modelo e guia? A resposta é Kardec? Olhem lá e continuem nos acompanhando. Não, a resposta é Jesus. Nós somos cristãos por excelência, mas nós chegamos a Jesus por que meio? Pelo meio espírita, pela religião que foi trazida pelos espíritos, conforme a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se espalha sob as ordens do general, espalham-se sobre toda a superfície da terra para iluminar os caminhos e descerrar a visão aos cegos. Então nós somos espíritas ou espiritistas que, através da mensagem espírita, chegamos até Jesus. Muitos dizem kardecistas, mas nós não somos kardecistas. Nós somos espíritas que buscamos através do Espiritismo Jesus. E agora voltamos à nossa biografia. Será que dá tempo? Aproveitar como a gente está chegando a 2 minutos do intervalo e você vai voltar direto na biografia, lembrar que não vem aqui uma crítica a quem se identifica como kardecista. Exatamente. A gente entende que muitas pessoas, devido a uma certa dificuldade de pessoas não conhecedoras da doutrina, saberem discernir, mas afinal você é espírita de quê? De mesa, você é da linha branca, aí a pessoa fica meio assim, como é que eu vou explicar para ela que eu sou espírita? Aí ela fala assim, não, eu sou kardecista, eu estudo Kardec. Então, essa ideia de falar, eu estudo Kardec, foi uma tentativa de diferenciar de outras doutrinas espiritualistas. A gente entende, mas é importante que fique muito claro que o Rafael explicou, de que quando a gente fala kardecista, dá-se uma ideia ao outro de que a doutrina é de Kardec. Exatamente. Nunca colocamos nada à guisa a título de crítica. Nós estamos aprendendo juntos, até porque eu, quando comecei, as pessoas me perguntavam qual era a minha religião, eu respondi muitas vezes kardecista. Mas eu fui me aprofundando, estudando e refletindo melhor quando eu descobri que eu era espírita. Espiritista, que me valia de uma doutrina codificada por Kardec. E o que é ser codificado? Eu, por exemplo, hoje sou advogado. Nós temos o Código Civil. O que é o Código Civil? O conjunto de leis civis. O Código Penal. O que é o Código Penal? Um conjunto de leis penais. O que o Kardec fez? Tomou instruções dos espíritos pela pluralidade dos ensinos e enfeixou num livro, fazendo um código do ensino dos espíritos. Daí ele ser o codificador, não o instaurador, não aquele que formou a doutrina, mas aquele que recebeu e estruturou para que hoje nós tivéssemos o livro. Eu acho que é isso, Eduardo. É isso, já chegamos aí no final do primeiro bloco. Não se preocupem, temos mais 3 blocos. Hoje são 2 horas aqui com Rafael Siqueira, falando de Allan Kardec, falando de espiritismo. Lembra até da Marta Batista aí, que tem o nosso programa falando de espiritismo. Um abraço para a querida Marta Batista.
Vamos ao intervalo, já voltamos. Aproveita para compartilhar o programa. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Vem aí, 62ª Semana Espírita de Nova Iguaçu, de 19 a 26 de julho. Uma semana inteira de palestras com temas relevantes para nosso crescimento. Participam Marcos Demário, que no dia 19 fala sobre a promoção moral do ser humano. No dia 20, Espiritualidade no Centro Espírita, com o expositor Bruno Lourenço. O poder da comunicação fica com Darcy Neves Moreira, no dia 21. São 8 palestrantes. A transmissão será pelo Face e pela Rede Amigo Espírita. Fique atento aos horários, de segunda a sábado, 8 da noite e aos domingos, às 5 da tarde. Realização Nono Seu. Apoio CERJ, RAI TV e Rádio Rio de Janeiro. Tem novidade nas lives da Rádio Rio de Janeiro. Agora, você pode contribuir com a emissora da Fraternidade utilizando o QR Code. Você ainda não sabe como usar? Não se preocupe, a gente ajuda. Quando o ícone do QR Code aparecer durante a transmissão, abra a câmera do seu celular e coloque em cima da imagem, que você será automaticamente redirecionado para a página da rádio. Se isso não acontecer, acesse a loja de aplicativos do seu celular. Em seguida, pesquise por leitor de QR Code. Selecione o ícone de sua preferência e faça o download. Abra o aplicativo e repita o mesmo processo, direcionando a câmera para o código. Viu como é fácil? Apoie a emissora que toda a família pode ouvir e torne-se mais um elo dessa corrente. Organização do feirão Procasa Maria de Magdala teve que parar. Você conhece? Fica em Niterói. Mais de 170 famílias com doenças crônicas, portadoras de HIV e crianças em vulnerabilidade social dependem da instituição e são muitas as formas de ajudar. Entre no site casamariademagdala.org e dê uma força. Conheça, ajude, abrace a causa. Porque de uma coisa a gente tem certeza: a Casa Maria de Magdala não pode parar. Hoje eu preciso fazer um apelo: doe sangue o mais rápido que puder. A pandemia afastou muitos doadores, mas o trabalho do INCA continua. Muita gente precisando de sangue e plaquetas. Tem mais. O INCA tem que manter o estoque e preservar a segurança dos pacientes. O banco de sangue do INCA fica no centro da cidade, Praça Cruz Vermelha 23. Para você não se expor nesse momento de pandemia, agende sua doação de sangue agora pelo 3207-1580. 3207-1580. Se você já é doador, volte a doar. Se você nunca doou, doe agora. Doe sangue, doe vida. É seguro doar. Uma campanha da Rádio Rio de Janeiro em apoio ao Instituto Nacional do Câncer. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Por mais doloroso seja assistir um ente querido se aproximar da morte, lembre-se que a vida pertence a Deus. Para a alma imortal, a dor física é passageira e todo um minuto a mais é oportunidade de aprendizado. Campanha pela vida contra a eutanásia. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, com você.
Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. (12h30). Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação: Eduardo Araújo. Olá, amigos, estamos de volta com o programa Analisando os Fatos, hoje tratando aí do tema, a matéria Em Busca de Kardec, uma série que documenta cartas inéditas do fundador do Espiritismo. E para falar sobre esse tema, está aqui o Rafael Siqueira, que já discorreu aí um pouquinho sobre a história de Allan Kardec antes de conhecer a doutrina espírita, como educador, como um sábio, um cientista. E ele agora estava falando para a gente de como Kardec tomou contato com os fenômenos espíritas e como ele lidou com isso. Então tem muita gente participando, você pode participar também, ligue para a gente, 3386-1400, o telefone da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, ou mande um WhatsApp, telefone 98486-7633, 98486-7633. E eu brincava aqui no intervalo com o Rafael, porque muita gente não conhece Allan Kardec, e tem até uma internauta aqui, eu mando um grande abraço para ela, a Neide Barreto, que ela fala assim, vocês estão idolatrando muito este homem, porque quem manda nele é Deus, e ela tá certíssima. Tá quem manda nele. corretíssima. E ele estava aqui, Neide, a serviço de Deus. Exatamente. E diretamente ligado a Jesus, como ele mesmo coloca logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, o Espiritismo é obra do Cristo, que o preside. Então, ó, vamos responder a Neide aí. Será que a gente idolatra demais Allan Kardec, Rafael? Minha amiga Neide, muito obrigado pela sua participação. As participações de vocês, meus amigos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, são que enriquecem o nosso debate. Eu acolho e digo para você o seguinte, nós não idolatramos o insigne codificador do Espiritismo, nós apenas temos para com ele uma relação de agradecimento e uma relação de respeito. Eu quero, Neide, buscar que nós possamos fazer uma reflexão. Tem pessoas na sua vida, algum familiar, algum conhecido, que você considere uma pessoa nobre, ou então uma pessoa que você admire, seja num campo esportivo, num campo social, num campo de fazer bem para a humanidade? Pense nessa pessoa, pense o carinho que você tem por essa pessoa, pense todo o desprendimento que você tem por essa pessoa. O que nós temos por Allan Kardec é esse agradecimento. O que nós temos pelo codificador do Espiritismo é saber de alguém que, mesmo sendo humano, sujeito às intempéries da vida, sujeito a ter defeitos como cada um de nós, soube renunciar a si mesmo, soube doar a seu tempo, soube vencer as suas dificuldades orgânicas para que nós hoje tivéssemos o Espiritismo. O que nós agradecemos é o Espiritismo, mas o Espiritismo chegou até nós por meio de Allan Kardec. Imagine você receber um presente. Esse presente é o que você tem de mais valioso, mas alguém trouxe esse presente para você. Alguém foi o instrumento para que esse presente chegasse para você. Então nós não valorizamos o intermediário, mas nós temos para com ele uma relação de agradecimento, uma relação de entender que ele foi uma pessoa importante. Não uma idolatria, não aquela coisa de colocá-lo no altar de incenso. Não é essa a proposta, mas a proposta de ver Kardec como um homem que foi importante para o Espiritismo. Com certeza. E a minha mãe diz aqui o seguinte, ó, José Santiago, eu só me pronuncio como espírita, mas algumas pessoas só conhecem como Allan Kardec ou falam assim do Chico Xavier. Uma referência, né? Aí eu explico a pessoa e fica tudo entendido. Aprendi a amar essa religião, mas não me desapego do catolicismo, por causa dos meus santinhos, tenho fé em todos. É legal a Rádio Rio de Janeiro nesse sentido, né? Porque ela acolhe a todos, aqueles que são católicos, evangélicos, os espíritas, umbandistas, o candomblessista, o ateu. E o nosso objetivo aqui, Rafael, é explicar, até para a pessoa entender, afinal, o que é o espiritismo? Existe muita confusão
né, mistura esse espiritismo com outras coisas que não são espiritismo, mas que são tão valiosas, que são tão abençoadas quanto a doutrina, mas quem é Allan Kardec? Então, ele estava explicando, o nosso Rafael, e vamos voltar para aquela trajetória, quando ele toma o conhecimento dos fenômenos espíritas, e ele vai verificando que ali tinha alguma coisa além de um divertimento que era na época. Tá, eu vou voltar à trajetória dele, mas eu gostei desse papo com a Neide, sabe? Gostou? Porque esse papo com a Neide pode ser o papo com vários outros ouvintes. Não tenha dúvida. Neide e demais ouvintes. Com 17 anos de idade, eu quero contar uma particularidade da minha vida pra você, Neide, e pra muitos que estão me ouvindo, e eu não tenho vergonha nenhuma disso. Eu fui um ex-suicida. Mas eu digo assim, um suicida nessa vida, porque em potencial eu era um jovem com muitas dificuldades na vida. Um jovem com a cabeça problemática, um jovem que não encontrava amparo na conversa com os outros jovens, um monte de problemas, e eu pensei, quem sabe se eu tirar a minha própria vida, eu vou resolver os meus problemas. E foi encontrando um livro de Allan Kardec que estava sem capa. E vocês poderiam me perguntar assim, mas o que tem a ver o livro sem capa com você ter encontrado o Espiritismo? A razão é simples, meu amigo Eduardo. Se ele estivesse com a capa, eu não teria lido. E por quê? Até os meus 18 anos eu era católico e minha mãe não gostava do Espiritismo. A minha mãe é uma pessoa boníssima, que deve estar me escutando, uma pessoa que eu amo muito, mas ela dizia, meu filho, não mexa com essas coisas porque isso é coisa do diabo. Agora ela já tá mais... Agora ela fala assim, meu filho, continue mexendo porque você está cada vez melhor. Que bom. E como não tinha capa, eu comecei a ler. E li a parte primeira falando de Deus e das causas primárias, a parte segunda falando do mundo dos espíritos que nós éramos espíritos, li a parte terceira falando das leis morais, li a quarta parte falando das esperanças e das consolações, mas o que mais me chamou a atenção foi uma frase da introdução, que foi a primeira página do livro que eu encontrei. Para o verdadeiro espírita, as dores e as dificuldades desse mundo são passageiras, porque se saber aprender com elas, suportá-las, tiver resignação, tiver coragem, isso é apenas pontes para dias melhores. Ele saberá encontrar a paz. E eu, passando um dia, grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, na minha Itapiruna, porque eu sou nascido em Itapiruna, eu olhei e algo me disse interiormente, entra, meu filho. E eu pensei assim, não vou entrar não, porque se alguém vir, vai contar pra minha mãe. Entra, meu filho. E eu, Neide, fiquei igual o personagem do Zorra Total. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Lembra o personagem do Flávio Silvino? Sim. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Eu entrei pra nunca mais sair. E ali eu encontrei jovens que gostavam de mim do jeito que eu era. Magro, da cabeça grande, que tinha um papo que não era um papo legal, mas que me amaram. E eu comecei a ler os livros espíritas. Então, Neide, eu não idolatro este homem aqui, mas eu tenho certeza que se esse homem, em pleno século XIX, século que as pessoas estavam se distanciando da religião, ele não se deparasse no interior de sua casa, com todas as críticas do mundo, com todas as pessoas dizendo que ele estava maluco, colegas da Universidade Air France que adoravam ele, mas de uma hora para outra começaram a considerá-lo maluco, se não fosse ele, o espiritismo não tinha chegado até mim. Então eu tenho para com ele uma relação de gratidão, não de idolatria. Eu acho que era isso que eu poderia falar para você, mas vamos voltar para a história. Porque em 1855 ele se depara com o fenômeno das mesas girantes, que não acreditou num primeiro momento, mas depois ele começa a perceber se há efeito, existe causa. E a causa não era a mesa inteligente ou a mesa que tinha músculos, mas espíritos que estavam por trás daquelas mesas, daquelas respostas, através de batidas ou através de uma cestinha de vime que escrevia mensagens, inicialmente apontando letras do alfabeto e ele ia formando palavras até que, dando lápis na mão de determinados medianeiros, as mensagens vinham escritas automaticamente, porque à época as mensagens se davam naquela psicografia direta ou mecânica. Ele percebeu
que haviam espíritos e que esses espíritos não eram todos superiores. Cada um tinha o grau de perfeição, de adiantamento conforme eles tinham na vida que tinham vivido, que os espíritos nada mais eram do que os homens após o processo de desencarnação, que muitos nós chamamos morte. Começou a analisar textos das mais variadas médiuns, iniciando, Eduardo, por Julie e Caroline Baudin, que moravam na rua de Rochechouart, e ele começou a frequentar essas reuniões, e ali ele recebeu uma comunicação de um espírito chamado Zéphiro. E esse espírito disse assim para ele: o seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, mas nós já moramos juntos aqui mesmo na França, na época do imperador Júlio César, e você era um sacerdote druida, um sacerdote celta, o seu nome era Allan Kardec. Então hoje nós sabemos que ele utilizou o pseudônimo Allan Kardec, que era o nome dele de uma encarnação passada. E daquelas meninas, Baudin, começaram a vir mensagens de espíritos, mensagens que foram sendo utilizadas através de perguntas e respostas para compor a primeira edição do Livro dos Espíritos. Mas ele não se utilizou apenas de mensagens, respostas de um médium apenas, porque ele utilizava-se do método racional, de submeter aos mais variados médiums para que os espíritos pudessem confirmar. Começou a se utilizar na rua de Tiquetone de uma outra médium chamada Ruth Céline Jaffé, e as mensagens foram sendo confirmadas, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E uma outra médium, Aline Carlotti, que era filha do seu amigo Carlotti, e uma outra médium ainda que fazia reuniões na sua própria casa. Nessa época ele morava na Rue des Martyrs, número 8, também em Paris, a senhora Hermance Dufault. E com essas 5 médiums ele logrou trazer a primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. E curioso, Eduardo, 501 questões. Não as 1019 que nós possuímos hoje. Em 1857, primeira edição do Livro dos Espíritos. Logo no ano seguinte, ele pensa assim: bom, nós precisamos praticar o espiritismo de uma forma séria e, para tanto, precisamos de uma sociedade espírita. Nasce a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que vem ter lugar no Palais Royal, na Galerie Valois. E ali eles começam a todos frequentar, e as mensagens começam a ser tidas ali. No mesmo ano, 1858, começa a edição da Revista Espírita, 12 volumes da Revista Espírita, e eu observo que muito pouco espírita conhece a Revista Espírita, lê a Revista Espírita, e foi um ótimo laboratório que Kardec se utilizou. Uma oportunidade que o nosso ouvinte, o nosso internauta tem de estudar a Revista Espírita aqui na Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra. Exatamente. Que estuda aí todas as revistas que Kardec publicou, e ali é muito legal que a gente vai ver na história, né, como cada livro surgiu, como as situações que ele enfrentava na época. Até a revista surge como uma necessidade de se comunicar. Porque eram tantas cartas, eram tantas solicitações, e eu imagino, coitado de Kardec, ele não dormia praticamente tentando responder a todo mundo, até que surge a sugestão dos espíritos de que ele publicasse na revista, que era uma forma dele falar com a comunidade espírita, o movimento espírita do mundo todo. Exatamente. Vocês acham que na época de Kardec existia Facebook, WhatsApp, YouTube, WhatsApp? Como ele se comunicava com os espíritas, se não através da Revista Espírita? Qual era o meio dele experimentar, receber as mensagens, receber comunicações de médiuns pelos 4 cantos do mundo e submetendo aquilo ao crivo da razão, submetendo a outros médiuns, submetendo aos espíritos para que eles pudessem confirmar aquelas mensagens vindas de outros médiuns, se não colocando aquilo na Revista Espírita, fazendo uma prévia experimentação daquilo e depois de analisado, levar aquilo para os livros espíritas. Então a Revista Espírita é esse laboratório. Em 1859 vem um livro, que é um livro formidável, que eu até indico para aqueles que estão começando no espiritismo. O que é o espiritismo?
O diálogo com o crítico, o diálogo com o padre, o diálogo com o cético, onde Kardec vai debatendo e ao mesmo tempo respondendo cada uma das perguntas e das considerações que lhe eram feitas. Em 1860 vem a segunda edição revisada e completa, como nós dizemos hoje, do Livro dos Espíritos, agora com 1018 questões. Curiosidade, tá, Eduardo? Porque houve um erro de edição, ele pulou da questão 1010 para 1012, que quando houve a correção pela editora, chegou-se a 1019 questões. Então, por isso, nós temos alguns livros com 1018 questões, outros com 1019. Sem contar as subperguntas, não é? Se contarmos as subperguntas, mais de 1.200. Impressionante. E eu reforço que nós leiamos o Livro dos Espíritos, porque muitos de nós temos a drágia medicamentosa, nós temos o tratamento na nossa mesa de cabeceira, mas nós não lemos, sabe, Eduardo? E muitos amigos espíritas dizem assim: você precisa visitar a minha biblioteca. A biblioteca é bonita. A biblioteca está lá naquele canto da casa, e a gente pergunta: já leu? Não li, eu não li não, mas tá bonito ou não tá? A pessoa quer ver a beleza da biblioteca, mas não leu. É como se tivesse o remédio e não tomasse. Outros dizem assim: o meu Livro dos Espíritos está autografado pelo Chico Xavier. Quando ele veio a Niterói, eu hoje moro em Niterói, recebeu o título de cidadão niteroiense. Mas você leu? Não li, eu não li não. Mas aí não adianta, porque o Livro dos Espíritos, ele tem que ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Aí você me obriga a contar uma pequena história também, porque eu tenho minha história com o Livro dos Espíritos. Eu entrei num centro espírita, pela primeira vez, aqui em Bom Sucesso, na Congregação Espírita Oswaldo Cruz. O que eu conhecia era um pouco da Umbanda, que eu achava que era espiritismo como nós conhecemos. E eu entrei nesse centro e achei estranho, porque não tinha ninguém de branco e nem tinha tambor. E eu gostava daquela coisa da Umbanda, de ficar observando o ritual. E eu falei, mas aqui tá tão estranho, todo mundo com roupa normal. Mas estava escrito lá em cima, Congregação Espírita. Aí eu perguntei à senhora na recepção, falei assim, não tem tambor não e não tem ninguém de branco? Eu devia ter uns 19 anos, talvez. Aí ela riu de mim, porque viu que eu não sabia nada, né? Sabe de nada, inocente. Aí falou, meu filho, ela estava enrolada na biblioteca. Falou, meu filho, sobe e vai tomar um passe. Eu falei, bem, passe eu sei o que é, porque na Umbanda também tem passe. Aí eu subi. Quando eu subi, tinha um pessoal sentado, quietinho, e tinha uma pessoa fazendo uma palestra. Aí eu não lembro de nada do que ela falou, só queria ver que livro era aquele que estava na mão dela. Era uma senhora. E aí eu fiquei tentando observar, quando eu consegui enxergar, estava lá o Livro dos Espíritos. Falei, gente, esse livro deve ser bom. Né? Um nome interessante, né? Livro dos Espíritos. Aí desci, tinha pouco dinheiro, e tinha um livrinho que eu guardo até hoje de recordação, pequeno, do Livro dos Espíritos. Comprei. Passei a noite lendo. E eu sempre fui um jovem que buscava, né? Seja na igreja católica, eu fui em várias igrejas evangélicas, gosto de todas as religiões, mas eu não encontrava respostas para as minhas perguntas. Apesar de gostar dos ambientes, tanto da igreja católica quanto da igreja evangélica, mas elas não estavam me respondendo. E na Umbanda, o que eu tinha conhecido era muito do fenômeno, mas também não tinha conseguido estudar. Quando eu peguei o Livro dos Espíritos, eu falei assim, gente, as minhas perguntas estão sendo respondidas aqui. Eu passei a noite sem dormir lendo o Livro dos Espíritos. E aí você falando me trouxe essa grata recordação. Muito bom. Eu vou terminar essa biografia porque no segundo momento, na segunda hora do nosso programa, eu quero conversar com vocês. Tem muita conversa aqui. Eu quero pegar as perguntas e a gente se debruçar em conversar, porque eu sei que essa parte biográfica às vezes fica cansativa. Vamos chegar em 1861 com o Livro dos Médiuns, porque Kardec não criou a mediunidade. A mediunidade existe com o homem desde que ele conseguiu organizar o seu psiquismo. Existiram os profetas da antiguidade, os as pitonisas, os oráculos, mas foi o primeiro que organizou um código de estudos, não sem razão. O Livro dos Médiuns tem um outro nome, Guia
prático dos médiums e dos evocadores. Em 1862, eu estou trazendo além dos 5 livros, hein, Eduardo? Mas no final eu vou reforçar quais são os 5. 1862 ele resolve contar das suas viagens espíritas, porque ele viajou pela França, viajou para a Bélgica e escrevia cartas para sua esposa, escrevia cartas para os companheiros de outros centros espíritas, para dar conselhos, para estimular a continuar com as tarefas espíritas. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. E para nós, e respondendo a uma pergunta de uma pessoa que já trouxe uma consideração, se Kardec, se a nossa Bíblia é a mesma Bíblia daquela da igreja, é a mesma Bíblia. Na época de Kardec existia a Bíblia de Louis Isaac Le Mastre de Sacy, que era aquele que codificou a Bíblia na época. Porque hoje nós temos a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de João Ferreira de Almeida, nós temos traduções da Bíblia. E na Europa, à época, era chamada Bíblia de Sacy. O que Kardec fez? Pegou da Bíblia de Sacy o evangelho que estava ali na íntegra, sem qualquer interpolação, sem qualquer acréscimo ou decréscimo, e fez considerações sob o olhar espírita, sob o olhar dos fundamentos do espiritismo. Então, o cristianismo, a Bíblia, as considerações evangélicas são as mesmas. O que o Evangelho segundo o Espiritismo traz é fazer a leitura dos textos de Jesus conforme os fundamentos espíritas. Em 1865 vem o livro O Céu e o Inferno, onde ele fala sobre céu, sobre inferno, que o próprio Papa da Igreja Católica, o próprio João Paulo II, já disse na encíclica Fides et Ratio que são estados conscienciais. Mas bem antes dele dizer isso, Kardec já disse em 1865, porque céu e inferno são estados de se ajustar ou não às leis do Criador. Mas o livro Céu e Inferno traz, na sua primeira parte, o Código Penal da vida futura, dizendo que todo sofrimento é inerente a uma imperfeição, dizendo em artigos como ser feliz ou como ser infeliz, e na sua segunda parte ele fala daqueles que voltaram para narrar como são as suas experiências do outro lado da vida. Então são narradas experiências de suicidas, de pessoas que praticaram o bem, de pessoas que praticaram o mal, de expiações terrestres e do próprio médico que tratou dele enquanto ele estava doente na sua vida, o Dr. Demeure. E em 1868, o último dos seus livros, enquanto encarnado, o livro A Gênese, onde ele fala da Gênese planetária, onde ele fala da Gênese mosaica, onde ele estuda a ciência conforme os padrões da época. Mas esse livro é notável porque ele nos fala dos milagres de Jesus, dizendo que Jesus não veio destruir a lei, ele explica cada um dos milagres de Jesus conforme a lei dos fluidos, conforme o perispírito, que a gente pode voltar um outro dia aqui para falar sobre perispírito. E no final da Gênese, ele fala sobre a geração nova, sobre o período de transição que nós estamos passando. Então hoje sabemos que a Terra migra de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. E sabemos que essa regeneração nascerá dos berços, das maternidades, porque espíritos novos estão vindo, espíritos mais adiantados. E a geração que ainda é orgulhosa, que ainda é egoísta, será chamada, eu não gosto de chamar de degredo, mas será chamada a retornar a um planeta que esteja de acordo com o seu nível moral. Sobre tudo isso Kardec falou. E em 31 de março de 1869, ele desencarnou trabalhando. Porque quando estava arrumando caixas da Revista Espírita, edição de abril de 1869, o livreiro vai até a sua casa, ele debruça-se ao chão e falece. Uns dizem que pelo rompimento de um aneurisma, outros dizem que pelo um ataque do coração. A causa mortis pouco importa. Sabemos que ele desencarnou e deixou-nos um legado. Que Camille Flammarion, nas suas exéquias, que não foi no Père Lachaise, foi no cemitério de Montmartre, no dia 2 de abril de 1869, disse: adeus não, até logo.
amigo e mestre, porque você é aquilo que nós podemos chamar o bom senso encarnado. Você trouxe a luz da imortalidade para os nossos corações. E a sua doutrina hoje é aquela que enxuga lágrimas dos que choram, é aquela que devolve a rigidez orgânica, é aquela que devolve a esperança. Muito obrigado, Allan Kardec. Depois foi transferido para o cemitério de Père Lachaise, onde hoje se encontra num dolmen druida, que a Federação Espírita da Bélgica preparou para ele. E logo na parte de cima está escrito: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Terminamos a biografia, vamos pro bate-papo. É isso aí, ó. A Luzia Eloy tá perguntando, tá sendo ao vivo? Tá sendo ao vivo, ô Luzia. Pode mandar um monte de pergunta aí pro Rafael. A gente vai para um intervalo rapidinho, já voltamos. Agradecemos aí a vocês que estão compartilhando o programa. A audiência tá enorme, muito obrigado. Quem não compartilhou, compartilhe. E no YouTube, se inscreva e dê o like. Já voltamos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Rádio Rio de Janeiro. 12h55, São Gonçalo atinge a marca de 4.000 pessoas curadas da Covid-19. Tem novidade nas lives da Rádio Rio de Janeiro. Agora, você pode contribuir com a emissora da Fraternidade utilizando o QR Code. Você ainda não sabe como usar? Não se preocupe, a gente ajuda. Quando o ícone do QR Code aparecer durante a transmissão, abra a câmera do seu celular e coloque em cima da imagem, que você será automaticamente redirecionado para a página da rádio. Se isso não acontecer, acesse a loja de aplicativos do seu celular. Em seguida, pesquise por leitor de QR Code. Selecione o ícone de sua preferência e faça o download. Abra o aplicativo e repita o mesmo processo, direcionando a câmera para o código. Viu como é fácil? Apoie a emissora que toda a família pode ouvir e torne-se mais um elo dessa corrente. A China agora pode reivindicar jurisdição sobre certos assuntos que seriam então apresentados aos tribunais chineses. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,2588%. O dólar, no câmbio comercial, opera R$ 5,3404 para compra e R$ 5,3419 para venda. Rio e Niterói com céu claro, umidade relativa no ar, 88%. Para amanhã a previsão é de céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 31 graus. A cidade de São Gonçalo ultrapassou no último fim de semana a marca dos 4.000 pacientes curados da Covid-19 que estavam internados em uma das unidades de referência no tratamento da doença na cidade. A equipe multiprofissional do Hospital Luiz Palmier cuida hoje de 34 pacientes internados, sendo 15 no centro de tratamento intensivo. A unidade, que pode ter até 100 leitos, recebeu na última sexta-feira 2 pacientes transferidos do Hospital de Campanha de São Gonçalo. Paralelamente, o município conta ainda com o Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, mais conhecido como Hospital das Freiras, no bairro de Lagoinha. Plantão Rio Notícias. Próxima edição do Plantão Rio Notícias às 13h55. Siga ouvindo a programação da sua Rádio Rio de Janeiro. Aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e seus seguidores nas redes sociais, renovamos o convite amoroso da espiritualidade em favor da divulgação da doutrina espírita, garantindo a permanência da Rádio Rio de Janeiro no ar. Comprometa-se conosco nessa missão em conjunto com as pessoas que já fazem parte do Clube da Fraternidade. Inscreva-se já através do telefone 0 operadora 21 3386-1422, 3386-1422
ou pelo site www.radioriodejaneiro.am.br. A emissora da Fraternidade conta muito com você. Rádio Rio de Janeiro, utilidade pública. Doar sangue é um ato de amor que salva vidas. Seja um doador. O Hemorrio recebe doações e distribui sangue para mais de 200 hospitais públicos e conveniados com o SUS do estado do Rio de Janeiro. Seja um voluntário. Doe sangue. O Hemorrio fica na rua Frei Caneca, 8, no centro. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. (13h). Rádio Rio de Janeiro, boa tarde. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação: Eduardo Araújo. Olá, amigos, estamos de volta ao programa Analisando os Fatos, entrando aí na sua segunda hora. Já estamos aqui há 1 hora falando da nossa doutrina, falando de Allan Kardec, da importância da figura de Allan Kardec para nós espíritas, sem idolatria, mas sim com reconhecimento, com gratidão por todo o trabalho que Allan Kardec teve para trazer para nós. O Rafael falou de tantos livros, mas a gente olha o livro, o que está por trás da história destes livros, do sacrifício, dos ataques. Ele chegou a ser alertado pelos espíritos que ele precisava se cuidar. Exatamente. A sua saúde estava sendo abalada, porque era tanta luta, tanta dificuldade, tanta renúncia, Rafael, que a gente não tem noção do que esse homem viveu. Eu vou ler para a gente daqui a pouquinho, mas fala um pouquinho sobre isso, né? A saúde de Allan Kardec, o próprio Espírito da Verdade fala para ele que ele viveria muito mais se ele não se envolvesse da forma como se envolveu com o estudo, né? Com a doutrina que começava ali a surgir através dos fenômenos e que ele tinha como missão codificar e trazer para nós. O Espírito de Verdade fala: não te pense que bastará publicar 1, 2 ou 10 livros e depois descansar tranquilamente. Exatamente. Bom, meus amigos, estamos aqui retornando para o nosso debate. Tragam as suas perguntas, tragam as suas considerações, mas fiquem conosco na emissora da Fraternidade, essa emissora que abraça e nos congrega os corações. Allan Kardec foi um homem ímpar, porque ele sempre dedicou a sua vida aos ideais do bem, aos ideais da educação, aos ideais de favorecer a humanidade com tudo aquilo que poderia ajudar a humanidade. E quando descobriu a doutrina espírita, descobriu entre aspas, quando se deparou com a verdade do mundo espiritual, ele começou a trabalhar afanosamente por aquilo que para ele, e ele sabia através da mensagem dos amigos espirituais, amigos que chegavam até ele através das meninas Baudin, Julie e Caroline, através de Ruth Céline Jaffé, e através de Ruth Céline Jaffé chegou um espírito que hoje nós encontramos em várias passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Espírito a Verdade, e outros tantos, como João Evangelista, como Santo Agostinho, como São Luís, que auxiliou em muito nos trabalhos da Sociedade Espírita Parisiense, que tudo aquilo seria uma nova fase para os dias da humanidade, que ele estava com a mão, foi a imagem que fizeram para ele, com a mão no machado, e que a árvore estava ali já para ser trabalhada. E sabendo dessa responsabilidade, ele começa a trabalhar de dia, trabalhar de noite, muitas vezes não dando conta da sua saúde. Ele tinha um médico na Sociedade Parisiense Espírita, o Dr. Demeure. Diminui, amigo, o fluxo das suas atividades,
cuide um pouco mais de você, se alimente melhor, não venha hoje à reunião, mas ele falava assim, olha, os bons espíritos confiam em mim. Há pessoas que dependerão no futuro dessa doutrina. Ela representa aquilo que nós conhecemos hoje na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira revelação. Agora não centrada num homem, porque Moisés nos trouxe a primeira revelação através das 10 leis, os 10 mandamentos da lei de Deus, que nós sabemos, eu não vou declamar aqui, não matar, não furtar, mas aquela coisa muito mandamental, muito imperativa. Jesus nos trouxe um segundo mandamento estruturado no amor. E agora Kardec, pela luz dos benfeitores espirituais, não estava centrado nele a doutrina, mas vinha codificar o ensino dos bons espíritos para que nós tivéssemos uma outra verdade. E aí vamos ler aqui, Rafael, eu acho importantíssimo, porque é uma das... De tudo que Allan Kardec já escreveu, me tocou profundamente. Perfeito. O relato dele, que está no livro Obras Póstumas, que ele resume em poucas linhas toda a luta, todo o sacrifício que ele estava tendo para que a gente hoje esteja aqui. Exato. Né? E sejamos espíritas. Ele, da parte dele como encarnado, juntamente com a espiritualidade, e ele fala de uma mensagem recebida pelo Espírito de Verdade que alertava a ele de sua missão. Eu vou ler só a nota que ele coloca depois dessa mensagem. Diz Allan Kardec, escrevi esta nota em 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que esta comunicação me foi dada, do Espírito de Verdade, falando da sua missão. E constato que ela se realizou em todos os pontos, porque sofri todas as vicissitudes que me foram anunciadas. Fui alvo do ódio de inimigos obstinados, da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Libelos infames foram publicados contra mim. As minhas melhores instruções foram desnaturadas. Fui traído por aqueles em quem coloquei a minha confiança. Pago com a ingratidão por aqueles a quem prestei serviço. A Sociedade de Paris foi um foco contínuo de intrigas urdidas por aqueles mesmos que se diziam por mim, e que, fazendo cara boa diante de mim, me dilaceravam por detrás. Disseram que aqueles que tomavam o meu partido eram assalariados por mim, com o dinheiro que eu recolhia do espiritismo. Não mais conheci o repouso. Mais de uma vez sucumbi sob o excesso de trabalho. A minha saúde foi alterada e a minha vida comprometida. Olha que relato forte aí, Rafael e amigos. Eu até me emociono. Mas também ao lado dessas vicissitudes, que satisfação senti vendo a obra crescer de modo tão prodigioso. Com quantas e doces consolações as minhas tribulações foram pagas. Quantas bênçãos, quantos testemunhos de real simpatia não recebi da parte de numerosos aflitos que a doutrina consolou. Esse resultado não me fora anunciado pelo Espírito Verdade, que sem dúvida desejou não me mostrar senão as dificuldades do caminho. Quanto não seria, pois, a minha ingratidão se eu me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade. Porquanto o bem, entendo as satisfações morais, superaram muito sobre o mal. Quando me chegava uma decepção, quando chegava uma contrariedade qualquer, elevava-me pelo pensamento acima da humanidade. Colocava-me por antecipação na região dos espíritos e desse ponto culminante, de onde descobri o meu ponto de atraso, as misérias da vida deslizavam sobre mim sem me atingir. Fizera-me disso um tal hábito que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Exatamente. Fantástico, Rafael. Muito fantástico.
Quando a gente vê o exemplo de Allan Kardec, nós tomamos tal exemplo como uma proposta para a nossa vivência dos dias atuais. Porque imaginem, ele era um célebre professor, um célebre educador que deixou muitas obras no campo acadêmico, ele tinha grandes amigos na sociedade parisiense da época, pessoas que o respeitavam. Ele era inclusive amigo de Napoleão III, que à época era o imperador da França. Então, imagine alguém respeitado, alguém que era reconhecido pelo seu trabalho literário, seu trabalho de pedagogo, de uma hora para outra, ele, para que não houvesse confusão entre o educador e o codificador, ele renuncia sua vida, renuncia seu nome, numa sociedade científica, numa sociedade que renunciou de pronto às ideias espíritas. Todos aqueles que o amavam, que o consideravam, passam a apontar-lhe o dedo em riste, passam a trazer para ele críticas, considerações baixas, mas ele resiste a tudo isso, conforme o Espírito de verdade já havia dito. Olha, terás muitas dificuldades, terás muitos escolhos, mas se souber perseverar, nós estaremos conosco. E ele alia todas essas dificuldades com uma renúncia, com uma entrega que nós não sabemos mensurar, porque vai dia, porque vai noite, porque reúne mensagens dos mais variados lugares, debruça-se sobre todas elas. São mais de 1000 médiuns, que enviam mensagens e elas são analisadas. Então imagine o quanto de trabalho que isso dava. Imagine o desgaste orgânico que isso trazia para aquele homem. Mas ele seguiu firme, ele seguiu forte. E hoje nós temos uma doutrina porque havia um homem que era um verdadeiro vaso escolhido para codificar o espiritismo. Vamos às perguntas, que são muitas participações aqui, não vai dar tempo, já pedimos aí desculpa, mas vamos tentar o máximo possível, Rafael. A Celiane Camargo, um abraço para ela, é do Rio Grande do Sul, cidade de Maraú, Brasil todo acompanhando a gente aqui. A Mitz Bezerra Mota, estou muito feliz em saber desse programa, nós é que estamos felizes em ter você aqui conosco, Mitz. A Ana Maria Machado Lírio, muita gratidão a Kardec por ter seguido naquilo que se propôs ao reencarnar. Com certeza, Ana, um abraço. A Rosemary Silva, gostaria de saber da minha mãe Ângela, que faleceu dia 25 de setembro de 2018. Ela dá a entender aqui, Rafael, da questão de receber cartas psicografadas. Ela é de Chapecó. Me ajude, Rosemary Silva, da Silva. A doutrina espírita, né, Kardec falava muito sobre isso, ela vem matar a morte, vem mostrar que a vida continua. Mas existe uma ansiedade muito grande de quem está separado fisicamente de seus entes queridos de receber esta carta, de receber uma comunicação. E Kardec vai explicar que isso também não é tão simples assim, não é? Não é tão simples. Eu estava num raciocínio anterior dizendo, e eu vou fazer brevemente porque eu quero conversar com todo mundo, dizendo que Moisés nos trouxe o mandamento, a lei imperativa, Jesus nos trouxe o amor e o Espiritismo nos trouxe a imortalidade, a reencarnação, para entender tudo aquilo que Moisés e Jesus já havia nos trazido. Mas o fato de nos falar da imortalidade, do fato de nos falar da possibilidade da comunicabilidade dos espíritos, isso não quer dizer necessariamente que nós entraremos em contato de uma forma simples, até porque essa comunicação através da mediunidade, ela exige muita condição do espírito, porque o espírito só se comunica se ele estiver preparado para tanto, com o auxílio de outros benfeitores espirituais e uma sintonia fina do médium, alguém em capacidade de receber, alguém que esteja em condições, já educado à sua mediunidade. Então não é uma tarefa bem simples. O que eu posso dizer para você, minha amiga, transforme essa ansiedade em certeza. Como isso? Tenha certeza de que o seu familiar está vivo. E nada obstante você não possa conversar com ele através de uma carta psicografada, através de uma mensagem, através da psicofonia, você pode senti-lo através de um bom pensamento, através de um sentimento que agasalhe, através de um sonho que muitas vezes nos encontramos com ele, porque às vezes você vai através de uma carta, de uma mensagem, e essa mensagem não vai ser verdadeira. Nós não temos hoje
hoje médiuns do quilate de Chico Xavier e temos até médiuns que conseguem fazer esse trabalho, mas que se propõem a fazer outros tipos de trabalho, porque o amor hoje é mais importante, a caridade hoje, que alcance o maior número de pessoas, acaba sendo, aos olhos dos benfeitores espirituais, mais importante do que tão somente, como Chico fazia, ficar psicografando mensagens. Então substitua essa ansiedade pela certeza da imortalidade e de que eles estão próximo a você. E se você não recebe uma mensagem direta, tenha certeza de que próximo eles mandam as melhores vibrações possíveis. Só para deixar claro que eu participo de trabalhos mediúnicos há muitos anos, há mais de 10 anos, nunca recebi uma comunicação particular. Então, a gente entende que a espiritualidade sabe como conduzir. Se essa comunicação for necessária, for possível, ela vai acontecer até através de um sonho. Exatamente. Não necessariamente de uma carta psicografada. E Chico se dizia um carteiro, dizendo que é quando do lado de lá ele recebe do lado de cá. E ele, para cada uma que ele recebia, haviam várias que iam até lá e não recebiam. Exatamente. Ou seja, isso daí foi algumas que receberam, entre outras tantas que lá foram e os filhos agasalharam com o melhor sentimento. Eu gosto de lembrar da Glória Pérez, né, uma novelista famosa. Com certeza. Quando a sua filha foi assassinada, Daniela Pérez, ela foi até Chico Xavier e você vê que era uma grande chance de repercussão, né? Se a espiritualidade tivesse algum interesse em fazer proselitismo, de aproveitar o momento de comoção, uma carta seria psicografada. Exatamente. E o que o Chico disse para a Glória Pérez foi que a filha dela estava amparada, mas que não havia condições no momento para nenhum tipo de mensagem. Exatamente. É a prudência, o equilíbrio, o bom senso que Kardec tinha e que Chico também tinha. A Ivanilda Maria, parabéns pela rádio, amo essa rádio, no momento a rádio está sendo meu centro espírita. Rafael, parabéns pelas suas palavras. Gostaria de saber onde posso ouvir suas palestras. No YouTube, né? No YouTube, exatamente. Nós temos um canal no YouTube, Rafael de Amorim Siqueira. Você consegue me achar facilmente lá. Então tá bom, procure ele lá. A Maureli, que bom ouvir o Rafael. Allan Kardec, como educador, foi além da função de educador, pois se tornou um educador de almas. Um educador de almas. Como instrumento de Jesus e de Deus. Aliás, eu quero fazer uma parte, porque quando a gente vê um grande homem, por exemplo, Francisco Cândido Xavier, vocês acham, meus amigos, que Francisco Cândido Xavier nasceu médium nessa vida? Que ele já não exercitava essa mediunidade em vidas pregressas? Nada se dá por acaso. Tudo é fruto de trabalho, de esforço e de tempo. Onde eu quero chegar? Allan Kardec, vocês se lembram que eu disse que ele já foi, antes de Jesus vir ao mundo, um sacerdote celta da tribo druida. A tribo druida já acreditava na reencarnação. Já era alguém que pregava a sublimação da parte moral do ser humano. E existe uma outra reencarnação conhecida de Allan Kardec, que foi confirmada pelo espírito Leon Denis, no Congresso Espírita da França de 2004, quando o codificador do Espiritismo estaria completando 200 anos. E, especularmente, vocês sabem o que é isso? Uma mensagem ditada de trás para frente, que só é possível visualizá-la se você colocá-la contra a luz ou diante de um espelho. Leon Denis disse assim, peço permissão para ler bem rápido, Eduardo. No mesmo ano em que Napoleão Bonaparte foi consagrado imperador dos franceses, Hippolyte Léon Denisard Rivaio nasceu em Lyon, em 3 de outubro de 1804. Transferido da fogueira de Constança, em 6 de julho de 1415. Quem morreu na fogueira de Constança em 1415, senão Jan Hus? E quem foi Jan Hus? Foi aquele que iniciou o trabalho da reforma no mundo. Antes de Martinho Lutero, a República Tcheca, a cidade de Praga, já teve um reformador. E esse reformador lutava contra a venda das indulgências. O que eram as indulgências? A igreja vendendo perdão. Ele já lutava contra as missas faladas em latim, porque não atingiam as pessoas. Contra a Bíblia escrita em latim, porque as pessoas não conseguiam ler, não conseguiam entender latim. Contra a hierarquização da igreja, porque tantos cargos, se Jesus falava de coração para coração. Então ele acabou indo contra a igreja e foi queimado numa fogueira. E ele, ao ser queimado numa fogueira, disse assim: hoje vocês assam
um ganso, porque Rus, no idioma tcheco, quer dizer ganso, mas um dia um cisne de luz cantará, e vocês não conseguirão apagar. Essa é uma profecia que muitos entenderam que o cisne de luz seria Martinho Lutero, que em 1518, na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, trouxe as 95 teses, iniciando a reforma protestante, mas não. Esse cisne de luz nasceu em Lyon e em 18 de abril de 1857 trouxe o Livro dos Espíritos, que hoje canta para cada um de nós, trazendo Jesus de uma forma simples, trazendo Jesus que não está numa cruz, mas se tornou o amigo de todos nós. E por falar nisso, o nosso Luiz Antônio Ribeiro, do Lins de Vasconcelos, pergunta: este programa é de uma grandeza espiritual que contagia todos com fluidos sublimes. Obrigado, meu amigo. E a pergunta: Allan Kardec não criou, mas codificou a doutrina. Entretanto, podemos considerá-lo como fundador do Espiritismo? Tá. Eu estava até fazendo consideração anterior sobre isso. Hoje nós sabemos que nós temos 3 revelações. Se nós estudarmos mais profundamente, sabemos que a revelação de Deus é uma que se divide em 3 partes: Moisés, Jesus e Espiritismo. Então, eu gosto sempre de fazer uma consideração buscando Paulo, sabe, Eduardo, que na 2ª carta aos Coríntios ele nos fala que enquanto a letra mata, o espírito vivifica. Eu não quero dizer a resposta de uma forma taxativa, mas colocar de uma forma que as pessoas possam entender. Kardec não fundou uma religião. Kardec codificou uma religião, codificou uma base de livros. E os 5 principais que todos nós devemos ler: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, fazem parte de uma proposta religiosa, religião religar-se a Jesus. Mas não foi ele que fundou, porque o Espiritismo não é centrado num homem, mas é centrado nas lápides dos túmulos vazios que se levantam e mostram as vozes dos espíritos imortais. Não é por outra razão que quando lemos os prolegômenos, que é a primeira parte do Livro dos Espíritos, lá está escrito Santo Agostinho, Fénelon e outros espíritos, dando a entender que os fundadores são os espíritos. É o espírito de verdade capitaneando os bons espíritos. Que Kardec é um desses espíritos que está encarnado, que codifica a doutrina espírita. Esse seria o melhor termo. Mas se as pessoas sentem mais facilmente entendendo como fundador, aí é questão de letra, que nós guardemos a essência, sabendo que espiritismo vem de espíritos. E é muito interessante a gente trazer aqui a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1º, no item 7, Kardec vai falar o seguinte, que é uma coisa muito importante e que muita gente não sabe. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. O Espiritismo nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele, o Espiritismo, é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. A doutrina espírita é uma doutrina cristã. Perfeito. E muita gente fica surpresa, temos alguns companheiros evangélicos que falam, mas vocês estudam a Bíblia, vocês conhecem Jesus? E, na verdade, a doutrina espírita é uma doutrina cristã. É uma doutrina cristã. Eu até recomendo uma vez mais que nós possamos ler a questão 625 do Livro dos Espíritos, onde lá se pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus nos encaminhou para ser modelo e guia. Vamos prestar atenção nas palavras. Se é modelo, é que é para nós copiarmos. Se é guia, é que é para nós seguirmos. E a resposta é a menor do Livro dos Espíritos, Jesus. A resposta não é Kardec. A resposta não é outra senão Jesus. Por quê? Porque nós somos espíritas que, através da codificação de Kardec, chegamos a Jesus e o seu evangelho. Daí se cunhou uma expressão de que o espiritismo é o cristianismo redivivo. O que quer dizer isso?
que o Espiritismo revive Jesus. Vamos tornar ainda mais fácil o que é reviver. O cristianismo vem ficando esquecido na sua expressão mais simples, naquela pureza dos ensinos evangélicos, e também porque muitos não entendiam quando Jesus falou assim para Nicodemos: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. O que é nascer de novo, se não a proposta da imortalidade, a proposta da reencarnação? Então o Espiritismo vem, com o ensino dos espíritos superiores, tornar factível, tornar simples aquilo que Jesus já nos disse há 2000 anos atrás. Estamos chegando aí, mais um intervalo chegando. A Lívia Cordeiro Ribeiro, pelo YouTube, ela disse: estou acompanhando porque meu pai estava ouvindo e compartilhou comigo. Estou gostando muito. Então, ó, que alegria aí. Lívia, seja bem-vinda. Olha como é importante compartilhar, viu? O pai compartilhou e a Lívia chegou. A nossa querida Luzia Eloy, lá da Bahia, ela disse que está maravilhada, que linda revelação, está mandando um monte de mensagem aqui. Obrigado, Luzia, que fala lá da Bahia. Maria de Fátima Miranda também está com a gente. Ela diz que reconhecimento, cumprimento do dever na íntegra. Nós estamos aqui por determinação divina, porém, nem sempre conseguimos cumprir nossos deveres básicos. E Allan Kardec conseguiu levar adiante a sua missão. Eu mando um beijo, um abraço para todos vocês, nos acompanhem, tragam as suas considerações, as perguntas, porque nos últimos 25 minutos nós queremos conversar ainda mais. Vamos lá, já voltamos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. 1400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radioriodejaneiro.am.br. Tem novidade nas lives da Rádio Rio de Janeiro. Agora você pode contribuir com a emissora da Fraternidade utilizando o QR Code. Você ainda não sabe como usar? Não se preocupe, a gente ajuda. Quando o ícone do QR Code aparecer durante a transmissão, abra a câmera do seu celular e coloque em cima da imagem, que você será automaticamente redirecionado para a página da rádio. Se isso não acontecer, acesse a loja de aplicativos do seu celular. Em seguida, pesquise por leitor de QR Code. Selecione o ícone de sua preferência e faça o download. Abra o aplicativo e repita o mesmo processo, direcionando a câmera para o código. Viu como é fácil? Apoie a emissora que toda a família pode ouvir e torne-se mais um elo dessa corrente. Aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e seus seguidores nas redes sociais, renovamos o convite amoroso da espiritualidade em favor da divulgação da doutrina espírita, garantindo a permanência da Rádio Rio de Janeiro no ar. Comprometa-se conosco nessa missão em conjunto com as pessoas que já fazem parte do Clube da Fraternidade. Inscreva-se já através do telefone 0 operadora 21 3386-1422, 3386-1422 ou pelo site www.radioriodejaneiro.am.br. A emissora da Fraternidade conta muito com você. Aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e seus seguidores nas redes sociais, renovamos o convite amoroso da espiritualidade em favor da divulgação da doutrina espírita, garantindo a permanência da Rádio Rio de Janeiro no ar. Comprometa-se conosco nessa missão em conjunto com as pessoas que já fazem parte do Clube da Fraternidade. Inscreva-se já através do telefone 0 operadora 21 3386-1422, 3386-1422 ou pelo site www.radioriodejaneiro.am.br. A emissora da Fraternidade conta muito com você.
Rádio Rio de Janeiro, utilidade pública. Doar sangue é um ato de amor que salva vidas. Seja um doador. O Hemorrio recebe doações e distribui sangue para mais de 200 hospitais públicos e conveniados com o SUS do estado do Rio de Janeiro. Seja um voluntário. Doe sangue. O Hemorrio fica na rua Frei Caneca, 8, no centro. Rádio Rio de Janeiro. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Deixe que essa criança cresça. Aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Campanha pela vida contra o aborto. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Treze horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação: Eduardo Araújo. Olá, amigos, estamos de volta aí para o último bloco, os últimos 25 minutos. Estávamos eu e o Rafael aqui nos lamentando, porque é impressionante, o tempo passa muito rápido. Programa Analisando os Fatos hoje com um tema maravilhoso, aí falando de Allan Kardec. E o assunto surgiu por causa da matéria, das matérias publicadas falando de uma série chamada Em Busca de Kardec, que traz cartas inéditas daquele que, segundo eles, são considerados o fundador do Espiritismo. O Rafael já explicou a diferença. Allan Kardec é o codificador da doutrina. Mas lá nesta série é relatado cartas que foram descobertas já há algum tempo e que trariam novas revelações sobre Allan Kardec. E essas cartas estão sendo traduzidas para o português, digitalizadas, e algumas correspondências descrevem uma suposta filha adotiva de Kardec, que teria desencarnado. E aí, o Rafael, tem filha, não tem filha? E essas cartas aí? Vamos lá, gente. Vou procurar ser mais breve para poder interagir com o maior número de pessoas. Estou me acostumando aqui a olhar aqui para as câmeras, porque aí eu olho no olho, assim fica melhor. Bom, a gente sabe que na Mansão dos Espíritas, um imóvel que tem em Paris, muita coisa ficou, de coisas que iriam ser lançadas na Revista Espírita, de correspondências pessoais do Kardec. Existe um acervo muito grande de Kardec, do Espiritismo, que foi resgatado não pela Dora Encontre, porque na verdade era um material já existente, pelo doutor Silvino de Canuto Abreu, que foi estudar na Sorbonne, estudar Direito em Paris, e antes que a Segunda Grande Guerra Mundial, antes que Hitler viesse até Paris e destruísse tudo, o Canuto Abreu trouxe para o Brasil um material muito grande, um material muito bom, que acabou dando ensejo um livro, o Livro dos Espíritos em sua tradição lendária e histórica. Um livro fabuloso, quem tiver oportunidade pode ler. Mas outras coisas acabaram ficando em Paris, coisas da pessoalidade de Kardec e que acabaram não sendo divulgadas. Esse material foi resgatado, dando a entender que o nazismo não destruiu esse material, pelo secretário do Conselho Espírita Internacional e também já presidente da União Espírita Francesa. O nome dele é Charles Kempf, que, vendo esse material, resolveu divulgar, não agora em 2020, mas em 2018. Eram correspondências de Kardec quando viajava para sua esposa Amélie Gabrielle Boudet, outras correspondências do pai de Dona Amélie para a filha, e nessas correspondências a gente observa que existe menção a uma menina chamada Louise, que teria vivido pouco, teria tido uma doença fatal, que veio a desencarnar em 1845. Essa menina nós não sabemos se é uma das alunas, porque Kardec teve muitos alunos que deu aulas de graça para ela, se é uma pessoa que ambos criaram ou se é uma filha adotiva.
que ambos tiveram e foram criando. Gente, o que é não importa. Nós sabemos que existe essa menina pelo conteúdo das cartas e tudo leva a crer, Eduardo, que seja uma filha adotiva. Mas isso é uma inferência. Nós não podemos colocar isso com 100% de acerto. Até mesmo porque Charles Kempf, ele foi nos registros civis da França e não achou pelo nome Louise uma filha, uma possível filha de Allan Kardec. Mas esse é um trabalho hercúleo, porque, por exemplo, com o meu nome Rafael, não se acharia, se eu tivesse nascido na França, o meu registro, porque na França provavelmente eu seria Messier Siqueira. Mas esse fato... Bonito, né? Chique, né? Messier Siqueira Siqueira. seria chiquerésimo, como dizem os jovens. Mas o fato, se foi uma filha, se foi uma aluna, se foi alguém que eles acolheram no seu lar, isso para mim, Eduardo, só engrandece a personalidade do codificador. Maria de Fátima Miranda em francês? Marie Fatima Miranda. Ai, gostou, Pablo? Bonito. Ó, o nosso... E esse Louise, deixa eu só complementar, esse Louise foi em homenagem à mãe de Kardec, Dona Louise, Jeanne Louise do Ramel. Daí a inferência de se tratar de uma filha em homenagem à avó. Gente, isso é um fato que não surgiu agora, e Dora Encontre não disse isso como uma novidade no programa de Bial. Charles Kempf, que eu já disse que é um trabalhador espírita da França, já trouxe isso anteriormente. Essas cartas existem, não foram divulgadas anteriormente, porque são cartas da vida particular de Kardec, e quando se lê esse material, e que está sendo objeto dessa série, só se engrandece ainda mais a personalidade do codificador. Ó, mandar abraços aqui, a Maria Célia de Ipanema, um grande abraço, a Fátima de Niterói, todo mundo aqui adorando o programa. O Luiz Antônio está muito feliz da filha dele estar ouvindo e estar interessada, né? Que bom que os jovens estão chegando aí. Mas quem aqui? Vamos lá. Sandra Monegalha, Zezinho do Engenho da Rainha, um grande abraço. A Eliana, um grande abraço, Eliana. A Dona Malvina também, um grande abraço aí acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho. A Márcia Jolaria, pelo menos para a gente deixar um abraço aqui para as pessoas, né? Muita gente mandando mensagem. A Marlene de Santa Cruz, mas quem? A Bruna da Ilha, obrigado Bruna pela mensagem também, a Lucimar de Piedade, olha quanta gente, meu amigo, a Thaísa Moreno, todo mundo falando aqui da importância de Allan Kardec, do seu trabalho, Celso Barreto do Meyer, a Índia Lopes de Belfor Roxo, Fátima Paiva lá de Porto Real no sul fluminense, Elisa de Campo Grande, ela queria saber a profissão do pai de Allan Kardec. Profissão do pai de Allan Kardec. Pela sua biografia, foi toda uma família vinculada à magistratura. Então, provavelmente, ele foi advogado e magistrado na cidade de Lyon, na França. Isso aí. Maria da Graça da Taquara, a Jude Quintino, também todo mundo parabenizando aí o Rafael pela explanação dele, pela a quantidade de informações. As pessoas estão impressionadas com a sua memória. Estão te parabenizando aqui. Não é fácil, gente. Isso aí é muito estudo, 5% né? Inspiração e 95% virar noite gravando essas informações. Mas eu gravo por um fim nobre, para que nós conheçamos o homem por trás de Allan Kardec. Porque meu pai, ele olhava para esse homem aqui, quando eu não era espírita, dizia: é feinho ele, né, meu filho? Porque a gente olha para o homem e diz, ele é sério, ele é sisudo, mas é um grande homem. Mas é alguém que dedicou a sua vida para que nós tivéssemos o espiritismo hoje. Abraço para Andréia Paiva de São João de Meriti. Aqui o Márcio de São Gonçalo, a Rita Siqueira de Del Castilho, deve ser Siqueira também. Siqueira. Rita Siqueira. Pedro Luiz do Valqueire, a Fátima de Campo Grande. A Ruth da Taquara, Zineida de Vaz Lobo, Edson Cabral, todos esses amigos, Beto Orlando, Rafael Vale, enfim, tô mandando um abraço aqui, o pessoal que escreveu pra gente pelo WhatsApp, muito obrigado. Aqui, ó, a participação de mais um jovem aqui, o Lucas Camargo diz assim, ó, quanto mais escuto, mais vontade tenho de ler a literatura espírita, mas tenho a preguiça. Você acabou de falar aí, né, da dedicação, de estudar. E o que fala aí pro nosso Lucas Camargo, nosso jovem Lucas, que ele adora a doutrina, mas tá preguiçoso. Você é maior do que a sua preguiça.
Você pode fazer um pacto com a sua preguiça. Ou você a vence porque você é mais forte, ou você vai permitindo que ela te mine todos os dias. E eu estou dizendo isso baseado na neurolinguística que eu gosto de estudar. Nós somos aqueles que definimos a nossa existência. Se a preguiça te visitar, eu estou com sono, leia sentado. Se a preguiça vier te visitar, eu estou com sono, leia em pé. Porque dos nossos atos, eles vão se tornando hábitos. Você vai tomando gosto e daqui uns dias você vai ler desarvoradamente. Foi assim comigo. Eu dormia, eu não queria saber de ler, mas eu forçava no início. E desses pequenos esforços, meu amigo, eu hoje não tenho um dia que eu não leia pelo menos 2 horas doutrina espírita. Vocês precisam ler isso tudo? Não, não precisam ler. Vocês têm os seus trabalhos, têm os seus grupos de estudos, têm a sua vida. Mas quanto mais vocês leem, e não precisa ler apenas livro espírita, nosso José Raul Teixeira diz que o benfeitor Camilo leia até bula de remédio, porque quando os bons espíritos vierem te inspirar, você tem que ter bastante material para poder falar aquilo que convém à sã doutrina. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem vencer pelos seus esforços suas más inclinações? Resposta: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços? Resposta dos Espíritos, hein? Exatamente. Exerça a sua vontade, meu amigo. É isso aí. Abraço, Lucas. A Celiane Camargo. Estou começando no Espiritismo. Vou ler este livro. Livro dos Espíritos. Isso. Se alguém vier me perguntar, Rafael, você tem algum livro para me indicar? Tenho, Livro dos Espíritos. Eu não posso ler um romance de André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros? Pode. Leia o Livro dos Espíritos primeiro. Porque quando você chegar no Nosso Lar, você vai entender o plano espiritual, você vai entender a mediunidade, você vai entender aquelas relações de André Luiz com aquelas pessoas que já habitavam o nosso lar. Do contrário, se você começa para o Nosso Lar, você pode, eu não estou entendendo isso daqui. Será que isso aqui mesmo é verdade? Será que isso aqui não é uma quimera? Nós precisamos da base e ir para aquilo que é complementar e não o contrário. A Thaís Arthur. Oi, Eduardo, sou da congregação Espírito Oswaldo Cruz, onde eu comecei. Eu amo esta casa, me ajuda demais com os meus problemas de ansiedade e depressão. E foi através de lá que conheci a Rádio Rio de Janeiro e aqui estou. Que bom, Thaís. Muita alegria. Essa casa é uma casa muito especial para mim também. A Vânia Matos, querida Vânia, está aqui pedindo socorro, está sofrendo. E a nossa doutrina é o Consolador prometido. É o Consolador prometido. Para aquele que está sofrendo, para aquele que está pedindo socorro igual a Vânia, nada melhor do que o Consolador, não é? Exatamente. Vânia, eu quero te dizer uma coisa bem breve. O Espiritismo não vem tirar o seu sofrimento. Ele vem te ensinar a lidar com o desespero. Então, todas as vezes que essa dor bater muito forte, pense o seguinte: algo eu estou aprendendo com ela, mas eu tenho recursos para lidar com o meu desespero. Tome de uma boa leitura, faça uma prece, ligue para um amigo, sintonize na Rádio Rio de Janeiro, que você vai conseguir. Um abraço aqui para o Cleone Antônio Euflásio, é lá de Jaú, estado de São Paulo. Obrigado aí pela participação. A Glaucia Werneck, muita gente aqui acompanhando a gente pelo YouTube. Estamos batendo recordes hoje aqui, meu amigo, não é brincadeira não. Esse é o Rafael, hein? A Miriam Chubo, boa tarde. O tema é fascinante e ainda tenho muito que aprender sobre essa doutrina gratificante. Obrigada por tantos ensinamentos. A doutrina requer muito estudo, né? Allan Kardec fala isso lá no item 13, se eu não me engano, da introdução. Anos são necessários para se formar um médico medíocre. 3/4 partes da vida para se tornar um sábio. Como aprender a ciência do infinito, se não com muita dedicação, diz Allan Kardec. Exatamente, exatamente. Ninguém aprende a ser um médico no mundo se não passando por todas as séries do ensino primário, ensino secundário. As pessoas estão vendo que eu estou ficando velho, né? Porque ensino primário e ensino secundário é coisa de 10 anos atrás, sem passar por todos os anos do ensino tradicional até chegar na faculdade. E da mesma forma é com o Espiritismo. Mas não tenham pressa, tenham perseverança, porque uma caminhada de 1000 passos começa no primeiro. Com certeza. O Lucas Camargo, nosso jovem preguiçoso aqui, ele falou o seguinte, ó: quanto mais eu escuto, mais me emociono. Bela reflexão. É muito legal ver os jovens se interessando pela doutrina, não é, Exatamente, Rafael? exatamente. Você, como a doutrina foi importante na tua vida, né? Você que fez esse relato, que estava perdido e de repente aquele livro sem capa
ali começa a mudar a sua história. Eu fui, meu amigo, tal qual o filho pródigo, estava perdido e o Espiritismo me achou. Estava morto, entre aspas, no sentido metafórico, e o Espiritismo me reviveu. Tamanha a minha gratidão pelo Espiritismo e por aquele que o codificou, chamado Allan Kardec. Tá, e só para repetir a frase que eu falei, né, que já vi que pessoas pediram aqui, tá realmente no item 13, lá do Livro dos Espíritos. Allan Kardec diz que anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar a ser um sábio. Como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Então, ele chama a doutrina espírita da ciência do infinito. Ciência do infinito. E poderíamos pegar a citação do Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos diz: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. O nosso compromisso é um compromisso dúplice. Amar-nos, porque Jesus nos diz em João 13:35 que nós seríamos conhecidos por muito nos amar, mas espíritas, instruí-vos. Porque a própria instrução nos leva à compreensão de por que amar, de por que ser tolerante, de por que agir no mundo com o sentimento de fraternidade cristã. E Allan Kardec complementa dizendo o seguinte: ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que efetuá-lo demande tempo? Muito tempo mesmo? Exatamente. Temos que estudar muito, Rafael. Exatamente. Se vocês pararem para pensar, o Espiritismo surgiu em 1857, ou seja, muitos de nós estamos na primeira encarnação como espíritas. Já refletiu sobre isso? Somos cristãos, católicos, protestantes há bem mais tempo e estamos começando no Espiritismo agora. Alguns talvez estejam na segunda, bem poucos. Então, isso é uma ciência, uma filosofia, uma religião que a gente começa pelas beiradas, vai gostando e cada vez mais vai se aprofundando mais. E isso vai se tornando um grande prazer e uma grande alegria, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar. Pergunta interessante aqui do Reinaldo Pedreira pelo YouTube. Saudações a todos. Rafael, considerando que Kardec afirmou em sua codificação que o Espiritismo é filosofia, ciência e religião, poderia esclarecer esse tríplice aspecto? Com certeza. Por que é ciência? Porque adotou o método experimental, o método da razão, o método que o espírito Erasto muito bem diz no Livro dos Médiuns. Nós vamos rejeitar 10 verdades para não aceitar uma única mentira. Nós vamos experimentar fatos para que possamos chegar a resultados. Então é ciência do invisível, ciência da imortalidade, ciência das comunicações mediúnicas, que nós vamos, no exercício sério, saber submeter ao crivo da razão. É filosofia porque estuda os pontos nodais da existência. De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o sentido da minha vida? Por que eu estou aqui nesse mundo? É para sofrer? É para ser feliz? Filosofia é aquilo que se dispõe a estudar as perguntas e chegar às respostas. Filósofo é aquele que é amigo do conhecimento, e é religião. A palavra religião quer dizer religar-se a Deus, estabelecer um nexo com o Criador de todas as coisas. E o Espiritismo, ele é religião porque nos traz um código moral, as virtudes deixadas pelo Cristo para que nós possamos chegar ao Pai Criador. Ó, e você aqui, ó, João Aparecido Ribeiro dizendo: Eduardo, parabéns pelo excelente programa. O Valdenir Cruz, nosso vice-presidente, dando os parabéns aí ao Rafael também. Muito legal, é só gente importante ainda, né? Gente... Eu aprendi que quando a gente recebe um parabéns, a gente transfere para Jesus. Quando a gente recebe uma consideração de melhor, a gente toma pra gente e busca se aperfeiçoar. Agora, estão dizendo aqui que nós dois somos a dupla dinâmica. Gostou? É Batman e Robin? Batman e Robin. A gente tem que botar a Maria de Fátima Miranda aí, vai ser o trio Parada Dura, hein? Exatamente, exatamente. Fazer um programa ainda juntos aqui. Maria de Fátima, eu ainda estou aprendendo. Você não sabe que nos intervalos eu fico perguntando pra ele assim: a voz tá boa? Eu tô me alongando muito? Você me cutuca, porque eu tô aprendendo. Eu pergunto até pro operador. Como o operador tá rindo, eu tô imaginando, deve tá bom. É, o nosso Pablo, Um abraço aí pra Estela, de Jacarepaguá, Patrícia Valente, Sandra de Belfor Roxo, Sônia Regina do Rio Comprido, André Rodrigues de Jacarepaguá, obrigado a todos vocês, Fátima de Niterói, Carmen da Tijuca, é muita gente, é muita mensagem. Uma outra pergunta aqui interessante, o Jorge Masayuki
Mas aí tu me complica, hein, Jorge? Isso aqui é só o Rafael Miyashiro. Ele quer me complicar. É o Jorge, é o Jorjão. Ele pergunta Nisei ou Sansei? É o Jorge. Ele perguntou assim: o que vocês podem comentar a respeito das alterações na obra publicada por Allan Kardec, A Gênese? Tem alteração, não tem alteração? Isso compromete a obra? E aí, Rafael? Bom, existem estudos que se propõem a dizer de alterações na Gênese. A gente precisaria de um outro espaço e com bem mais tempo para comentar isso, sabe? Mas o que eu posso dizer de uma forma bem simplificada é que não compromete o objetivo principal da obra, que é trazer a Gênese científica, a Gênese planetária e nos trazer trechos falando sobre fluidos, sobre o Evangelho de Jesus, sobre os milagres e sobre a geração futura. Mas existem alguns estudos de pessoas sérias que nós precisaríamos de mais tempo para poder debater. Com certeza. Mandar um abraço aqui para Renato Souza, querido amigo. Ele diz aqui: eu uso um Evangelho segundo o Espiritismo da edição de 1973. Eu não era nem encarnado ainda, hein? No meu Evangelho no lar, que era da minha mãe. E lembro quando ela me disse que eu iria precisar dele um dia. Gratidão imensa. Exatamente. Que presente que a mãe deixou para ele, hein? Que herança maravilhosa, hein? Nossos pais, nossas mães são os primeiros anjos de guarda que nós temos. Valorize, queridos ouvintes, seus pais e suas mães. Se eles estão vivos, abrace-os agora, ou abrace-os quando encontrá-los mais tarde. Se eles já estão desencarnados, faça uma prece e diga assim: eu te amo pelo simples fato de você ter me deixado viver. E eles escutarão. Fátima Miranda diz aqui, ó: Deus seja louvado, ouvir vocês é um presente para a nossa alma aprendiz. Na assim condição seja. De aprendiz, Fátima, eu te agradeço. Isso aí, somos todos nós aprendizes, temos muito que estudar e muito que aprender. Exatamente. Mas, acima de tudo, Rafael, nós sabemos que tem companheiros que sabem muito de doutrina espírita. Nós podemos ter um grande conhecimento, mas o principal é o amai-vos. Precisamos os amar, claro, instruí-vos, mas sem o amor, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o amigo aqui das terras do Rio de Janeiro, ele dizia assim: não, nada adianta o brilho da intelectualidade se o coração permanece às escuras. Vamos estudar, gente, mas vamos colocar a nossa intelectualidade para fazer curvas de ternura com a dor alheia. Gosto muito quando Jesus dizia: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Exatamente. Podemos ter grande conhecimento doutrinário, podemos conhecer as 1019 perguntas e subperguntas do Livro dos Espíritos, mas se não tivermos amor, se não tivermos caridade, como diria Paulo, de nada nos adiantaria. Essa citação de Jesus está lá em João 13:35. Essa eu guardei, eu achava que eu ia falá-la hoje aqui. Tá vendo? Fala um pouco sobre ela. Bom, quando falamos sobre Kardec, quando falamos e discorremos historicamente sobre a vida de Kardec, não foi com o intuito de vocês guardarem esses nomes, nomes de ruas, guardarem a profissão, guardarem quantas línguas, quantas matérias ele lecionava. Foi apenas para vocês conhecerem o homem. Porque se esse homem veio, foi para trazer, através dos bons espíritos, Jesus de volta. Foi para ressignificar o amor na vida de cada um de nós. Para que nós, hoje que vivemos dentro das nossas casas espíritas, e eu sei que tem ouvintes que não são espíritas, são católicos, são protestantes, para que nesses dias tumultuados do presente, nós tenhamos em mente que todos nós temos um compromisso de amor. Que quando viemos a esse mundo, o nosso benfeitor espiritual e outros amigos espirituais assinaram uma promissória, Eduardo. Agora o Eduardo vai. Agora o Rafael vai. Vai estar no mundo e vai dar conta de que os discípulos de Jesus serão conhecidos por muitos se amarem. Essa é a nossa meta. Prossigamos, como diz Paulo de Tarso, para o alvo. É isso aí, ó. Aqui o pessoal tá muito emocionado, agradecendo a Cíntia Carucci. Ela diz: meu livro dos Espíritos eu ganhei em 1991, da minha mãe, que era uma trabalhadora. Hoje ela é católica, mas plantou em mim a semente dos estudos de Kardec. Exato. Que legal, hein? As mães sempre aí abrindo o caminho. A Rogéria Tavares também, mandando abençoar. E Jesus já tinha prometido, ô Rafael, que enviaria o Consolador.
João capítulo 14, versículos 15 a 17, complementando no versículo 27. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que ele vos mande um outro paracleto. Paracleto é uma palavra grega que quer dizer um outro advogado ou um outro consolador, que há de ficar convosco e há de restabelecer todas as coisas. O Espiritismo então veio restabelecer o cristianismo dos primeiros dias, o cristianismo de pessoas entusiasmadas, o cristianismo de pessoas que se amavam, o cristianismo de pessoas que ébrias iam aos campos de martírio e não ligavam para isso. O cristianismo de pessoas que se entendiam nesses dias tão tumultuados da atualidade. E nesses dias tão tumultuados, né, a gente está chegando ao final, e eu queria deixar essa mensagem que o Rafael está colocando: precisamos amar mais. Ah, mas eu não sei amar ainda. Então raciocine sobre o amor. Exato. Porque eu também não sei amar ainda, mas eu posso raciocinar sobre o amor pelo que eu estudo, compreendendo mais, perdoando mais, não julgando, procurando respeitar no outro aquilo que eu não concordo, mas dar o direito a ele de pensar de forma diferente. É o que se espera do espírita cristão, é o que se espera de todos nós, Rafael. Deixa sua mensagem aí, falta 1 minutinho para encerrar. 1 minuto. Jesus, a porta, Kardec, a chave. Foi a mensagem que nos deixou a Federação Espírita Brasileira, que Kardec seria a chave para abrir a porta de Jesus do seu Evangelho. Eu agradeço a cada um dos ouvintes, agradeço a mais um convite do meu amigo Eduardo Araújo. Me desculpo se fiz explanações muito grandes, discorrendo sobre aspectos históricos, mas a nossa intenção é sempre conversar com vocês, abraçar cada um de vocês e deixar a proposta do amor. Termino com um soneto, como da outra vez, só que nesta ocasião, de Gustavo Adolfo do Amaral Ornelas, quando pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, ele fez gratidão a Kardec, dizendo assim: trouxeste Allan Kardec a longa noite humana, o Cristo em nova luz revivecida aurora, e onde estejas serás eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora, a fé vibra, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida além da morte esplende soberana. Recebe a gratidão da terra em toda parte, a alma do povo canta e freme ao relembrar-te, a presença estelar e a suprema vitória. Gênio serviste, herói exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Não deu tempo dele cantar, mas foi o soneto. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos. Rádio Rio de Janeiro. 1h55, segunda chamada para as famílias em vulnerabilidade nutricional que não retiraram as cestas básicas em Niterói. Plantão Rio Notícias. A venda e o aluguel de imóveis comerciais tiveram queda de preços em junho, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo